Você que tem sobrenome italiano já se perguntou de onde realmente vieram seus antepassados? Será que eles sempre estiveram na Itália ou a história da sua família é parte de algo muito maior? Que começa, aliás, milhares de anos antes de Roma sequer existir. Neste vídeo vamos voltar no tempo não alguns séculos, mas dezenas de milhares de anos atrás, para entender quem foram os primeiros habitantes da Itália, como as linhagens genéticas se formaram e como tudo isso ainda vive dentro de nós. Prepare-se para descobrir que a sua origem italiana é de fato uma mistura entre caçadores do gelo, agricultores e até guerreiros dos Balcãs. E o melhor, tudo isso pode ser identificado no seu DNA. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações e você que deseja apoiar o canal Lenguamare agora pode tornar-se membro com conteúdo exclusivo. Os primeiros habitantes da Península Itálica chegaram há cerca de 45 mil anos. Durante a Era do Gelo, eles eram caçadores-coletores que perseguiam mamutes, veados e outros animais selvagens e viviam num clima extremamente frio e inóspito. Essas populações iniciais carregavam o haplogrupo materno U5 e o haplogrupo paterno I, considerados algumas das linhagens genéticas mais antigas da Europa. Mas o que de fato é um haplogrupo? Haplogrupo é uma espécie de assinatura genética passada de geração em geração pela linha materna e pela linha paterna. Ele permite que a ciência identifique rotas migratórias dos nossos antepassados. É basicamente um mapa biológico que conta de onde você veio. O haplogrupo U5 ainda está presente em cerca de 10 a 11% dos europeus, principalmente entre povos do norte como os Sami, finlandeses e estonianos. Esses antigos caçadores-coletores, em geral, tinham uma pele mais bronzeada, olhos castanhos e corpo mais musculoso, isto é, eram mais adaptados ao frio extremo. Porém, estudos genéticos comprovam que alguns desses indivíduos, sim, já tinham olhos azuis por conta de variantes raras. E cerca de 8 mil anos atrás, tudo começou a mudar, porque chegaram à Itália os primeiros agricultores vindos da Anatólia. Eles trouxeram novas tecnologias, sementes, animais domesticados e também novos genes. Esses migrantes tinham haplogrupos bem distintos, paterno G2A e maternos N1A e K. Esses agricultores trouxeram consigo para a Itália o modo de vida neolítico, isto é, viver em vilas, cultivar a terra e criar animais. Eles não só conviveram, mas também se misturaram com os caçadores-coletores. Uma das descobertas mais marcantes desse período é o Ötzi, o famoso Homem do Gelo, encontrado nos Alpes. Ele viveu há mais de 5 mil anos e tinha exatamente esses haplogrupos, K1 por parte materna e G2A2B por parte paterna. Ele é a prova viva, ou quase, da fusão entre caçadores e agricultores. Hoje, cerca de 40% das mulheres italianas carregam o haplogrupo K, e aproximadamente 7% dos homens na Itália pertencem ao grupo G2A, o mesmo de Ötzi. Mas a história continua. Há cerca de 4.500 anos atrás, outras ondas migratórias começaram a remodelar a história genética da Península Itálica. O haplogrupo materno H começou a se tornar dominante na Europa e o grupo W apareceu na Itália, sugerindo conexões com a Europa Central e Oriental. Na Idade do Bronze, os haplogrupos paternos R1b, U152 e J2B começaram a se destacar. O R1BU152 é especialmente importante, ele surgiu lá no norte da Itália, nos Alpes, e está associado aos itálicos, etruscos, celtas e até às elites romanas. Hoje, aliás, é um dos mais comuns entre os homens do norte da Itália, da Suíça e da Áustria. Já o J2B, vindo provavelmente dos Balcãs ou da Anatólia, também se espalhou pela península, principalmente em regiões do sul. Com o tempo, essa mistura genética formou padrões distintos pela Itália, os quais, é claro, continuam até os dias de hoje. Veja como a ancestralidade se distribui atualmente pela Itália. No norte da Itália, cerca de 45% vem de agricultores da Anatólia, 20% de caçadores-coletores, 15% de germânicos como os lombardos e 10% de populações balcânicas. No centro da Itália, 40 a 45% de agricultores da Anatólia, 20% de influência etrusca, 20% de migrações mediterrâneas e 15% de populações similares às da Sardenha. E antes de prosseguirmos, caso você tenha interesse em reconhecer a sua cidadania italiana, fala com a Alma Cidadania. Diz para eles que entrou em contato com eles através do canal Lenguamare e você vai conseguir um belo desconto aí na sua via judicial. E o sul da Itália é formado de 30% de agricultores da Anatólia, 25% de colonos gregos, 20% do Oriente Médio, 15% dos Balcãs e 10% de origem variada. Na Sicília, 25% de origem anatólia,
30% do Oriente Médio, 20% grega, 15% norte-africana, 10% de normandos e outros europeus. Na Sardenha temos um verdadeiro relicário genético, 40-45% de caçadores-coletores, 35% de agricultores anatólios, 10% de fenícios e 10% de marcadores únicos. A Sardenha é para os cientistas uma cápsula do tempo, conservando parte do DNA original da Europa antes das grandes migrações. Como vimos, a genética italiana é tecida por caçadores do gelo, agricultores, colonos gregos, guerreiros celtas, germânicos e tantos outros povos que passaram pela península. Se você tem sobrenome italiano, então é óbvio que a sua história não começa com a imigração para o Brasil. Ela começa muito antes, em épocas que nem a escrita existia. Saber disso é mais do que uma curiosidade, é sim um resgate da identidade. E talvez agora você se sinta mais conectado ainda com os seus antepassados. Por falar em conexão com os antepassados, se você tem origem vêneta, vem estudar língua vêneta comigo, a língua dos nossos antepassados, para você que tem origem vêneta, assim como eu, e também tem o curso de italiano, latim e bergamasco. Logo mais, terão outras línguas da Península Itálica. E se você achou esse vídeo interessante, não deixe de comentar aqui embaixo de onde vieram seus antepassados, de que região da Itália e principalmente qual era a característica física deles.